Gente, boa noite. Bom que nessa noite fria, com as mãos e orelhas, né, geladas, os nossos corações estejam quentes, né, envolvidos nessa atmosfera de ternura, de paz que a gente sempre busca. Em alguma medida experimenta sempre que estamos assim, né, reunidos em torno da doutrina espírita, em torno dessa mensagem de paz que reforça tanta coisa que a gente já ouviu de tantas outras maneiras, só que traz para que a gente continue pensando e refletindo, né, sobre determinadas questões que estão tão presentes entre nós, que fazem parte da nossa existência desde que mundo é mundo e que necessariamente precisa ser reencarada por outra perspectiva, sob outro viés, para que a gente possa contemplar segundo as suas diferentes e inúmeras facetas, né? O tema da noite, como Lorena anunciou, não traz muita novidade no que diz respeito à sua recorrência entre nós. Há muito tempo a gente já vem, na verdade, lidando com esse grande desafio que é tentar entender de que maneira se manifesta e se desperta essa tal consciência espiritual. Algum mais desavisado poderá dizer e achar que, bom, que isso é conversa para quando nós estamos, na verdade, já desencarnados, e poderá correr o risco, inclusive, de achar que esse é um assunto que só merece a nossa atenção desse ponto de vista, né? Desse ponto de vista da desencarnação, já que, teoricamente, consciência espiritual é uma coisa só de espírito desencarnado. A dificuldade do tema, a sensibilidade do tema, a delicadeza do tema, certamente tem a ver com isso, de tentar entender então e compreender de que maneira a consciência espiritual é despertada em nós na condição de seres encarnados. Parece que é aí que a conversa começa a ficar bastante boa, interessante, e a gente não poderá fechar os olhos para as coisas que têm nos ajudado a compreender de forma pertinente as coisas que dizem respeito à nossa existência material. Porque já que a doutrina espírita está propondo que a gente pense sobre a existência do espírito, é muito natural que a gente pense que nesse momento não tem como a gente pensar em espírito sem pensar na condição em que os espíritos estão agora. Espíritos que são espíritos nesse momento, na nossa condição, segundo a possibilidade de reflexão sobre o tema à luz do conhecimento humano, não pode se dar de uma forma dissociada da nossa condição encarnada, logo material. O tema, nesse sentido, então, ele está inserido dentro daquilo que a gente chama de um binômio muito conhecido na história da humanidade e que aparece para a gente sob diferentes facetas, né? Esse binômio espírito-matéria, esse binômio mente-corpo, são coisas que aparecem entre nós há bastante tempo, né? Eu estava hoje tentando fazer assim uma digressão histórica para tentar até onde a minha vista alcança, e eu me dei conta, por exemplo, de um documentário bastante bonito, né? Que eu gosto muito, feito por um diretor de cinema alemão chamado Werner Herzog. Ele faz um documentário chamado A Caverna dos Sonhos Esquecidos, e nesse documentário ele nos remete a um espaço que fora ocupado por homens que viveram durante o período do Paleolítico, que está datado de aproximadamente um período entre 27 mil e 30 mil anos antes de Cristo. Daí a gente imagina então que essa viagem é um lugar que até então não fora tão mostrado, até então porque fora uma descoberta de muitos historiadores, arqueólogos e antropólogos franceses no sul da França, mostraram que a forma como nós nos comunicávamos nesse período, 30 mil anos antes de Cristo, era inscrevendo pinturas e fazendo imagens de maneira extremamente simbólica, fazendo inscrições nas paredes das cavernas. E de pensar que, hoje em dia, nós mandamos as nossas mensagens, deixamos a nossa mensagem para a posteridade, utilizando equipamentos extremamente pequenos, fazendo com que a gente faça quase que um culto de adoração, né? Nesse movimento que está sendo muito conhecido entre nós, correndo o dedo e com o pescoço curvo para baixo, como se estivéssemos diante de um culto de contemplação e de adoração a um Deus. Isso é tema para a gente pensar à luz da psicologia espírita. É Joana de Ângeles que vai chamar esse novo momento que a gente está de um período vivenciado e protagonizado por aquilo que ela está chamando de homo tecnológicos. Nós, enquanto raça humana, percorremos diferentes momentos ao longo do tempo. Fomos Homo erectus, fomos Homo sapiens, e agora, segundo Joana de Ângeles, à luz de uma antropologia que muito a informa para construir o seu entendimento sobre as coisas que são do corpo e do espírito, fazendo com que a gente pense então que nesse momento nós estamos vivendo a era do Homo tecnológicos, e nos coloca um parâmetro bastante interessante para que a gente pense sobre determinadas coisas. Ela diz
no seu livro Despertar do Espírito, uma coisa bastante interessante e provocante para a gente começar a afundar cada vez mais, aprofundar cada vez mais essa reflexão. Dirá para nós que há uma gigantesca defasagem entre o homo tecnológicos e o ser espiritual. Da mesma maneira, traçando paralelos e parâmetros, poderíamos dizer que existe um grande abismo, uma grande defasagem entre o homo tecnológico que agora somos e o homo sapiens, por exemplo, do período da caverna que um dia fôramos. Bom, o que ela está dizendo para nós é que no final das contas temos muito o que caminhar. Mas isso significa, acima de qualquer coisa, que se nós caminhamos da condição de erectus para sapiens e de sapiens para tecnológicos, é muito natural então que a gente caminhe para a condição angelical. Porque ser espírito, então, nesse sentido, é um ponto de uma escala que nós ainda estamos percorrendo e alcançando. Bom, não dá para a gente falar sobre essa relação entre espírito e matéria sem a gente falar da nossa fonte principal, que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, desde os primeiros momentos, os primeiros instantes, desde o segundo capítulo, que é dedicado a pensarmos sobre essa dupla constituição e composição da nossa condição espiritual e corporal, material e ao mesmo tempo transcendente, como diremos de uma perspectiva materialista, que nós, no final das contas, estamos diante de uma dupla composição que se autoalimenta, que se retroalimenta em alguma medida. Se a gente fica em dúvida de como a doutrina espírita compreende de onde se dá essa importância, se o corpo é mais importante para o espírito do que o espírito é mais para a matéria, não tenhamos dúvida. A resposta dos espíritos é muito simples, objetiva e rápida, como costuma ser. É evidentemente que o corpo precisa muito mais do espírito do que o contrário. O espírito, como sendo um ser inteligente, que tem a inteligência como principal traço que o caracteriza, ele necessariamente está nessa condição para tornar a matéria mais inteligente. É no mínimo ousada a proposta, né? Porque se a gente pensa assim, o mais comum é a gente imaginar apenas a matéria como sendo um espaço que serve para burilar o espírito. É bem verdade, porque se a gente está falando de retroalimentação, essa troca é mútua. Mas, enquanto objetivo final e principal, é muito mais natural, então, que, à luz da doutrina espírita, nós compreendamos que o espírito, na verdade, está na carne para fazer a carne ser levada às últimas consequências do ponto de vista da sua condição evolutiva. É como se estivéssemos percorrendo, segundo a doutrina espírita, um caminho que nos levará ao desenvolvimento de uma consciência cósmica. Parece um palavrão, parece uma coisa difícil, mas é no fundo, nos remetendo a uma coisa que está na Gênese, aqui, o quinto livro da codificação espírita. Nós somos todos feitos das mesmas matérias, reorganizadas de diferentes maneiras e caminhos para que se tornem possíveis. Há uma metáfora muito bonita que é a própria Joana de Ângeles que dirá nesse livro para nós, que a mesma essência, ela está presente no mineral, ela começa a sonhar no vegetal, ela começa a sentir no animal, começa a pensar no humano e aí sim começar a caminhar na direção da intuição quando nós começamos a vislumbrar a condição angelical. É muito bonita a imagem, né? É como se em cada um desses momentos, sem que nós necessariamente precisássemos percorrer isso em condição de reencarnação, ou seja, para a doutrina espírita é impossível que nós tenhamos sido vegetal um dia, que tenhamos sido um espírito de um animal um dia, porque a metempsicose, que é muito considerada por muitas das religiões orientais, ela desde partida, melhor dizendo, desde o Livro dos Espíritos já é posta como uma impossibilidade. Na verdade, o que existe certamente é uma consciência cósmica, mas essa nossa individualidade, ela já foi feita de uma forma muito mais avançada, sem que precisássemos passar pela condição de seres de um outro tipo de reino que não fosse o reino animal, especificamente humano, como temos sido até agora. É muito curioso pensar por aí, né? Porque o que a doutrina espírita está fazendo nesse sentido é chamando a atenção, então, para a gente sobre essa separação, sobre essa dissociação no primeiro momento, para mostrar que essas duas coisas, estando presentes, servem para que a gente perceba a sua potencialidade com força total.
E aqui não tem como a gente deixar de considerar uma coisa muito interessante. A mesma Joana de Ângeles, quem o despertar do Espírito faz com que a gente pense num tema como esse, é a mesma que nos oferece pelo menos outros 2 livros para que a gente possa pensar sobre esse mesmo tema, só que por diferentes caminhos. Um primeiro caminho, que para mim é muito fundamental, importante, indispensável, porque eu não posso fechar os olhos para o desenvolvimento da ciência, vou me remeter necessariamente a um outro livro muito conhecido dela, que também constitui a sua série psicológica, que se chama Vida, Desafios e Soluções. Um dos capítulos desse livro nos remete a uma coisa que está no alvorecer do século XX. Nessa virada de século, nós começamos a lidar, do ponto de vista psicológico, com uma nova questão que nós precisamos agora começar a colocar no nosso modo de refletir sobre o mundo e sobre a vida, que diz respeito à descoberta do inconsciente. Olha que coisa interessante começa a acontecer na ciência. Na virada desse século, a partir das descobertas de Sigmund Freud, o tão conhecido entre nós, psiquiatra, que depois seria um psicanalista suíço, vai mostrar para nós que inconsciente é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Mas é uma coisa que só vai ser materializada efetivamente entre nós quando o Carl Gustav Jung, aquele que é tido como um dos seus discípulos, nos apresenta que sim, que o inconsciente é uma coisa que existe e que deve ser levada em consideração. Isso cai como uma bomba para esse século XX que começa, mas para nós isso está deixando nossa conversa muito animada, porque é nesse sentido que a ciência tem caminhado cada vez mais, quando ela se lança a investigar questões como, por exemplo, o sonho. O sonho, ao contrário do que se possa imaginar, não é meramente uma coisa que acontece conosco por conta de uma imposição psíquica em decorrência daquilo que nós vivemos durante um dia, porque muito tem acontecido no sonho em forma de ação, de experiência premonitória. E o que fazer então com a premonição que está tão presente no sonho de algumas pessoas? Isso acontece entre nós, a raça humana, desde pelo menos quando nós lemos o Antigo Testamento, se a gente quiser considerar só o escrito de natureza religiosa. Porque se a gente ampliar o nosso olhar, muitas foram as pessoas que ao longo do tempo sonharam sobre diferentes acontecimentos, sobre determinadas circunstâncias e possibilidade de acontecimentos, de desdobramento de ações e de experiências no que diz respeito à nossa organização humana, e isso de fato aconteceu. Aconteceu, é bem verdade, né, gente? De uma forma um pouco distorcida e deturpada, porque muitos que tiveram essa capacidade de poder se lembrar daquilo que seriam sonhos premonitórios, se valeram da condição e vestiram a capa da adivinhação, logo achando que tinham poderes especiais e fazendo um monte de coisa que fizeram ao longo do tempo, causando grandes terrores entre a humanidade, como, por exemplo, dizer que nos anos 2000 o mundo acabaria. Quantas dessas premonições aconteceram entre nós, não é? E confessemos, quantos de nós não achamos que o mundo de fato ia acabar num determinado momento, num determinado dia? Nós espíritos acabamos de viver uma coisa muito interessante nesse sentido. Criou-se um grande alvoroço em torno de uma suposta data limite, que aos nossos olhos, ou aos olhos daqueles que eram os mais apressados, porque quem olhou de forma sensata e prudente para isso, não tinha por que se desesperar. Passamos pelo famoso dia 20 de julho de 2019, que aconteceu ontem, e aqui estamos. Continuando a nossa caminhada, porque essa mudança não vai acontecer assim num piscar de olhos, é claro que não. O mundo nunca teve mudanças assim, porque que nós seríamos os privilegiados a protagonizar essa transformação assim, no piscar de olhos, achando que nós somos merecedores de presenciar isso de uma forma tão rápida, nos esquecendo de uma coisinha: se você quiser essa mudança, tu tem que ser agente, tu não vai ser beneficiado dessa mudança, não. O benefício da transformação do mundo na nossa condição espiritual, ela só acontece se nós nos envolvermos com isso. Se nós formos agentes que botam a mão na massa, que arregaçam as mangas e trabalham. É claro que sempre foi assim. Espíritos estão na Terra para trabalhar em prol do desenvolvimento da Terra. Não é a matéria que está trabalhando em prol do espírito, porque matéria não tem inteligência, espírito tem. A questão 26 do Livro dos Espíritos, na segunda parte do Livro dos Espíritos, na primeira parte do segundo capítulo, nos fala sobre uma coisa muito interessante. Olha que pergunta boa Allan Kardec faz para os espíritos. Nós podemos conceber a existência do espírito sem a matéria e da matéria sem o espírito? Pergunta boa, repetir.
Nós podemos conceber a existência do espírito sem a matéria e, da mesma forma, a existência da matéria sem o espírito? Os espíritos só precisam de 2 linhas para responder isso. Pode, sem dúvida nenhuma, pelo pensamento. Pelo pensamento, nós temos experimentado o que há de melhor da nossa condição e possibilidade de existência espiritual. Quando nós oramos, quando nós meditamos, a gente consegue se desvincular, nem que seja momentaneamente, desse arcabouço material que a gente constitui, nos fazendo então pensar uma coisa: eu não sou um corpo, eu tenho, nesse momento, um corpo. Em termos espiritualistas, nós pensaríamos dessa maneira. Pensaríamos então que sim, que nós podemos experimentar a nossa condição espiritual muito mais do que nós podemos imaginar. É nesse mesmo tom que os espíritos nos respondem sobre essa possibilidade de compreendermos como nós experimentamos a possibilidade da existência do espírito dentro da nossa condição, segundo as ferramentas que nós temos nesse momento. E faz com que a gente pense, por exemplo, no que acontece no sono e no sonho, quando nós dormimos. Os espíritos chegarão a dizer para nós uma coisa muito interessante: vocês experimentam a morte no corpo físico todos os dias, quando vocês dormem. Todo dia nós morremos. Não é tão desesperador quanto possa parecer. Não sei se eu vou encarar com essa serenidade e tranquilidade quando chegar a hora. Tomara que sim, porque os espíritos dizem dessa maneira. Que os homens e as mulheres de bem, diante da morte, são aquelas que encaram esse ato final de uma forma muito tranquila e serena, porque sabem que as coisas não vão acabar definitivamente. O que vai acontecer é uma transformação, é uma mudança de estado, é uma mudança de condições de possibilidades, é uma mudança de circunstâncias, porque a vida vai prosseguir. Evidentemente que essa relação espírito-corpo, ela provoca choques muito profundos. Mesmo os espíritos evoluídos, que a gente supõe existir já entre nós assim, quando desencarnam, eles têm relatado por meio da doutrina espírita, por meio da bibliografia espírita, coisas bastante interessantes, como, por exemplo, isso. Findado e encerrado o vínculo do espírito com a matéria, o que houve foi um choque muito intenso. Imagine você ouvir de determinados espíritas que viveram uma última encarnação, dizerem isso para nós. Que foi muito difícil ter que lidar com isso, ter que lidar com o desligamento do espírito dessa matéria que abrigou esse espírito durante muito tempo. Imagine que choque para espíritos espíritas, agora imagine esse choque para espíritos que jamais compreenderam e levaram em consideração a existência do espírito como uma coisa que vai ser e que é naturalmente, essencialmente dissociada dessa matéria, que nesse momento é animada por essa força inteligente que é o espírito. Imagine que choque não acontece. E isso faz muito sentido, então, quando a gente lê trabalhos como a Memória de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, quando a gente lê os inúmeros relatos de André Luiz, quando nós lemos os inúmeros relatos descritos por Chico Xavier na sua psicografia irretocável, inquestionável, o que nós temos são relatos que nos deixam a pensar muito sobre isso, sobre o que vem a ser, então, essa nossa existência. Se nós efetivamente somos espíritos que vêm atravessando o tempo dessa maneira tão forte, vivendo experiências que teoricamente são tão inesquecíveis porque transformadoras, nós não nos esquecemos daquelas experiências que nos transformam, que nos modificam profundamente. Então, se o espírito passa, poderíamos perguntar, por experiências tão transformadoras, por que a gente não se lembra disso? Por que a nossa memória é apagada dessa maneira tão avassaladora? Aí a gente recorre a Leon Denis. No invisível ou depois da morte, depende do estado de espírito. Dá para ir pelas duas formas. Eu gosto de ir por No Invisível, porque No Invisível ele fala muito sobre mediunidade. Ele fala muito sobre os caminhos que a gente está percorrendo enquanto seres em evolução, que levam em consideração os desdobramentos da ciência, para dizer para nós uma coisa muito interessante. Mediunidade não é superpoder, mediunidade é sensibilidade que em algumas pessoas nesse momento está desenvolvida e aperfeiçoada, para que se dê um intercâmbio, uma troca que é necessária para que a gente possa compreender, no final das contas, a existência infinita da vida. É disso que Leon Denis está falando para nós. E nesse livro, ao falar sobre reencarnação, ele fala de uma coisa muito interessante, gente, muito curiosa aos meus olhos. Ele fala de uma coisa muito interessante que diz respeito ao processo da reencarnação. E ele diz que na combinação biológica, fisiológica, é muito necessário que o espírito ele precise de um tempo para se acostumar com a nova morada. Olha que interessante.
Eu mudo muito de casa que eu moro de aluguel. Eu viro e mexo penso muito nisso. O tanto de tempo que eu preciso para me acostumar com uma casa. Eu me acostumo tanto com uma casa que quando eu tenho que arrumar as coisas na caixa para ir embora, eu fico pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir me acostumar com uma nova casa? Eu juro para vocês que eu tenho isso. Eu morei 10 anos numa casa e eu falei, meu Deus, eu não consigo sair daqui não, essas coisas aqui só encaixam nesse lugar. Aí entrei para outra casa, teve uma queda de energia, eu falei, tá vendo? Até queda de energia teve no lugar, porque esse lugar aqui, eu não sei nem onde é que liga a luz, eu não sei nem onde é que é o interruptor para reconectar a minha ligação com a eletricidade. Como é que eu vou viver nesse lugar? Eu não vou conseguir viver, não. Um mês de desespero, achando que aquele lugar não me cabia. Agora me pergunte, 1 ano depois de estar nessa casa, se eu quero mudar dela. Essa será a nossa constituição enquanto seres espirituais. A gente precisa de um tempo para se acostumar, enquanto espíritos inteligentes que têm suas necessidades, mesmo que de maneira atávica. Atávica aqui, para quem não está acostumado ainda com o linguajar e com o vocabulário de Joana de Ângeles, diz respeito a heranças que nós temos herdado, é redundante mesmo, porque não pode ser diferente, de existências anteriores, mas que se manifestam em nós não de maneira consciente, se manifestam em nós de maneira atávica, de maneira extremamente sensível, delicada e discreta, porque é a partir de traços de nossas características e de nossos comportamentos, que ao contrário do que uma psicanálise e de uma psicoterapia materialista vai remeter à nossa infância, no final das contas diz respeito a uma coisa muito mais profunda, que é o nosso inconsciente. Aqui as coisas estão começando a juntar, viu gente? Aqui não é uma conclusão definitiva não. É o estado da arte, como a ciência costuma dizer. É nesse momento que nós estamos, compreendendo que esses traços que se revelam em nós em forma de medos, em forma de fobias, em forma de desavenças a partir dos nossos sentimentos em relação a pessoas que a gente nem conhece direito, isso diz respeito a uma coisa que está sendo carregada na nossa condição espiritual por muito mais tempo do que a gente imagina. E em vez de se materializar de uma maneira objetiva, clara e consciente, ela se manifesta em forma de sutilezas que fazem com que a gente reencare coisas diante das quais em outrora a gente fraquejou ou mesmo se perdeu. Mas para a gente fechar esse parênteses, a gente não perder isso de vista, o que Leon Denis está querendo dizer para nós, no final das contas, é que o tempo que o espírito precisa para se adequar e se adaptar às coisas que são do mundo, é o mesmo que se dá em relação ao espírito. Imagine, nós enquanto seres espirituais que temos habitado diferentes moradas, e sim, quando se fala em diferentes moradas na casa de meu pai, tenha certeza que é disso que a gente está falando. De dimensões diferentes, aquilo que está nas escrituras bíblicas diz respeito sim a isso que a doutrina espírita traz de uma forma ressignificada, porque é atualizada e porque é atenta àquilo que as modificações biosociais têm trazido para nós. E o que ele está querendo dizer no final das contas é que nós precisamos de um tempo para conseguir compreender que as nossas potencialidades poderão sim, na sua máxima elevação espiritual, ser colocada em prática naquilo que é possível, segundo esse instrumento que nós temos nesse momento, mas que para isso nós precisamos um tempo para se acostumar. Quer ver que dado interessante que me deixou de queixo caído esses dias lendo Leon Denis? Imagine, né? Há quem diga que isso está ultrapassado. Ele disse isso no século XIX. Ele diz uma coisa muito interessante. Olha só, são palavras minhas, ele não fala assim, viu? Ele diz que nós, seres humanos encarnados, temos levado uma média curiosa, e em média, de 20 a 30 anos, para que a gente possa se habituar com o instrumento que nós temos e depois começar a experimentar aqui, na vida encarnada, a possibilidade de se lembrar de coisas que a nossa potencialidade espiritual já nos fez perceber. Em outras palavras, dos 20 aos 30, em regra, nós estamos bastante perdidos no que diz respeito ao sentido da nossa vida. Parou para pensar, né? Dos 20 aos 30, isso não significa que outros não tenham despertado antes e que ainda não continuem se despertando, né, gente? Porque a cabeça dura de muitos de nós faz com que a gente não entenda e não saque que, na verdade, a gente está aqui para andar e encontrar sentidos que estejam para além do gozo material. E o que ele está dizendo para nós, eu me senti muito reconhecido nisso. Dos 20 ao 30, eu não queria nada com a voz do Brasil, como a gente costuma dizer no dito popular. Estava ainda perdido, tentando entender para onde é que eu ia, sendo levado pela força, pela imposição da matéria.
que se manifesta curiosamente. E olha que inteligência isso, né? Vamos deixar de considerar uma coisa dessa, me diz a verdade. No momento em que nossos hormônios estão à flor da pele. Já parou para pensar? Na regulação fisiológica que acontece em nossos corpos até os 30 anos de idade. No equilíbrio, para que determinadas coisas se estabeleçam em nós do ponto de vista fisiológico. A máquina está sendo preparada aos poucos, porque a máquina não chega pronta. A máquina é adequada, não assim, num passe de mágica, como nós podemos imaginar de maneira objetiva e apressada. A máquina, ela é preparada segundo os anseios que começam a ser projetados pelo próprio espírito nesses momentos iniciais da vida. Até diremos dessa maneira, não é? A criança, até determinada idade, em regra 7, 8, 9 anos, ela está ali, tentando se estabelecer, tentando fixar, dizer, bom, vai continuar ou não vai a caminhada? Em regra, a gente continua a caminhada. Mas é muito curioso esse dado de Leon Denis, porque ele me faz pensar exatamente nisso, gente, particularmente, e muito humildemente, porque ainda estou muito longe de compreender, em essência, a profundidade disso. Mas até onde é possível, o que isso me faz pensar é que, na verdade, o nosso despertar ele acontece devagarinho, segundo o nosso olhar cuidadoso, humilde e paciente diante daquilo que me é oferecido enquanto instrumento, enquanto ferramenta para trabalhar. Olha que coisa interessante. Descobrir o inconsciente significa descobrir as nossas potencialidades de acordo com aquilo que eu sou capaz de fazer. Doutrina espírita dirá para nós isso, então, que felicidade não é uma coisa que a gente almeja de maneira utópica. Felicidade é coisa que a gente torna possível segundo os instrumentos e talentos que nós temos. Você quer mais prova do que isso? Que o corpo que você tem nesse momento suporta exatamente os talentos que você tem? E não fica desconfiado se você não vai conseguir realizar aquilo que você deseja, não. Aquilo que você deseja, dirá a doutrina espírita para nós também, aquilo que você deseja do fundo do seu coração, com muita força e com muita ternura, certamente diz respeito a coisa que em outro momento você desejou e fez, mas nesse momento não se tornou possível, por quê? Por conta das suas escolhas materiais, a vida te levou para outro caminho. Que interessante. Na minha infância, eu tinha um sonho muito interessante. Eu adorava música e meu sonho era tocar cavaquinho. Eu tocava cavaquinho, que eu via a minha família ouvindo Chorinho, ouvindo Valdir Azevedo, ouvindo Jacó do Bandolim, e eu sonhava que eu ia tocar cavaquinho. Comecei a juntar o dinheiro, minha mãe me dava dinheiro para levar para a escola, comecei a não comer na escola, levava umas 3 bolachinhas escondidas para comprar um cavaquinho, até que um dia eu consegui comprar. Aí eu comprei o cavaquinho, comecei a estudar, e aí em determinado momento da minha vida sempre aparece essa vontade de novo em mim. Por que você não ouve um Chorinho? Por que você não escuta? Escuta de novo. Aí eu vou lá e boto no YouTube para escutar Chorinho, Jacó do Bandolim e Valdir Azevedo. E vira e mexe, não raras vezes eu me pergunto, mas meu Deus, por que não deu certo eu tocar cavaquinho? Aí lendo a doutrina espírita, ela me diz assim, ô queridinho, você já parou para pensar que você fez uma grande interrupção? Você acha que querer ser um grande cavaquinista como foi Valdir Azevedo, basta o desejo, o sonho? Você esqueceu quantas vezes você, em vez de estudar música, tu foi perder tempo fazendo outras coisas, gastando seu tempo com coisas fúteis? Tu parou para pensar? Não adianta vontade, não. Você tem talento sim, mas todo talento precisa ser aperfeiçoado, porque nenhum corpo chega pronto. Todo corpo tem que ser treinado. Um amigo meu me dizia uma coisa muito interessante. É o exemplo para mim da força de vontade. Ele me diz, eu estou botando fé cada vez mais numa coisa. Basta treinar que a gente aprende a fazer as coisas. Ele estava tocando banjo, me matando de inveja, porque banjo e cavaquinho tem a mesma afinação. A afinação das cordas, em regra, é a mesma. E eu aprendendo com ele. É isso que você precisa escutar. É isso que nós precisamos escutar. Aquilo que nós estamos projetando, isso é doutrina espírita, né? Isso não é psicologia de autoajuda que nos dê soluções práticas. É a doutrina espírita que toca em nós em questões que nos acompanham desde a filosofia antiga. Desde Sócrates tem sido assim. O conhece-te a ti mesmo, ou a ti mesma, aqui não diz respeito a uma especificação de gênero, diz respeito a isso. Diz respeito ao modo como você está lidando com esse corpo, com as possibilidades desse corpo nesse momento e com as potencialidades que você pode desenvolver com esse corpo nesse instante. É assim que a doutrina espírita pensa. Não podemos dissociar, então, o corpo de espírito nesse momento, porque nesse momento o corpo é o espaço
é o cárcere, em alguma medida, onde o nosso espírito se encontra preso, delimitado em sua possibilidade espacial e temporal, para que ele possa experimentar determinadas coisas que devem ser colocadas a serviço do desenvolvimento do lugar e do espaço onde esse corpo está agora. Não adianta olhar para o passado e nem projetar o seu olhar para o futuro. Vamos pensar por aí junto com a psicanálise, então. Não adianta você se lembrar do seu passado inteiro. Você não suportaria a dor que te fez chegar até aqui. Pode ter certeza disso. A gente já conversou sobre isso na primeira vez que eu vim aqui. Então, da mesma maneira, você não tem a capacidade de projetar o seu olhar para o futuro. Logo, não venha com essa de achar que você conhecerá o futuro e isso te tornará mais prudente diante da vida. O nosso desafio é nos tornar prudente diante da vida, para com a vida e para a vida, a partir dos instrumentos que nós temos nesse instante, nesse momento, nesse tempo, nessa hora e nesse espaço. Não é para logo, não. Não é para adiante, não. É para logo. É Joana de Ângeles também falando com a gente. É Vida, Desafios e Soluções no capítulo 8 agora. Falando sobre o autodespertamento. Inadiável. O título é assim. Autodespertamento inadiável. Não adianta você ficar projetando olhar. Ela dirá para nós com a ajuda de psicoterapia que a gente respeita, viu? É a psicoterapia que os nossos médicos leem, que os nossos psiquiatras estudaram, que os nossos psicólogos tiveram que estudar. Então aqui a doutrina espírita não está inventando nada, não. Ela está, na verdade, chamando a atenção para o mundo materialista que está dizendo que o segredo está nisso. O autoconhecimento passa necessariamente pela apreciação do seu próprio passado, do seu próprio trajeto, da sua própria caminhada. Mas leve em consideração uma coisa, você não conseguirá ter dimensão precisa e total da sua dimensão espiritual se você ficar só nessa existência. Doutrina espírita também dialogando com a psicanálise. A psicanálise freudiana diria isso para nós, que a explicação para tudo que acontece conosco está naquele instante da nossa vivência da infância. Tudo está ali, diria-se para nós. Toda a explicação, todo conflito de natureza psíquica que você vivencie, teria explicação então nesses episódios da sua vida. A própria psicanálise tem mostrado para nós que o caminho não é esse. E que bom a gente poder chegar, no despertar do espírito, nas palavras de Joana de Ângeles, que vai dizer para nós que não tem como a gente considerar essa existência como sendo a única matriz de onde partiram os conflitos que agora me tornaram esse ser, por sua vez, em conflito. Os conflitos que agora nós estamos lidando têm sim explicação aqui, porque muito do que nós fazemos aqui diz respeito àquilo que nós colhemos aqui. Aquilo que plantamos aqui diz respeito muitas vezes aos frutos que nós colhemos aqui. Do ponto de vista fisiológico, isso é fato, Não tem muita dúvida. Determinados problemas que nós temos no corpo e que a gente observa e fala, bom, aqui é um excesso por aquilo que eu consumi aqui, da minha infância até agora, até os 70 anos de idade. E é claro que o corpo vai ter que chiar, É claro que ele vai responder de alguma maneira, como uma reação àquilo que foi imposto de uma maneira excessiva. Mas não, a doutrina espírita dirá para nós que não pode ser só isso, que essa imprudência, no final das contas, ela só reforça e só bate em cima de determinadas coisas que estão em nós em forma de predisposição. Vamos para o Livro dos Espíritos de novo. Agora estamos falando das ideias inatas. Estamos falando daquilo que, à luz da filosofia, sempre apareceu nos nossos debates e nas nossas reflexões. Quando nós revisamos a história da filosofia, é muito comum a gente entender essa pergunta, perceber essa pergunta em diferentes escolas filosóficas, religiosas, ou mesmo em nós, sem que a gente considere a existência pura existencial da vida, do espírito. Nos colocamos diante dessa questão, por que os talentos eles são tão diferentes? Por que os modos de proceder diante da vida são tão diferentes, desculpem? Por que a forma de se posicionar diante da vida são tão distintas, apesar de termos sido criados no mesmo berço? Temos estudado nas mesmas escolas, temos lido os mesmos livros. Por quê? Por que temos entendimentos de maneiras tão diferentes? Por que o despertar ele se dá de maneiras tão intensas e tão diferentes intensidades? Para a doutrina espírita não resta muita dúvida. Isso se deve muito à existência das ideias inatas. Sim, aquilo que se manifesta em nós a partir das nossas afinidades, que são particulares, diz respeito certamente a isso. A manifestação dessas ideias em nós, por quê?
desenvolvemos essas ideias, batemos nessas ideias, nos dedicamos a essas ideias ao longo do tempo, sem que isso nos limite a dizer que nós agora estamos simplesmente, única e exclusivamente, colhendo os frutos que nós plantamos em outra encarnação, como se os esforços que nós fazemos aqui e agora não dissessem respeito a esse despertar. Aqui nós estamos então diante de um tema que eu acho um dos temas mais bonitos nessa parte do Livro dos Espíritos, que diz respeito à latência da consciência espiritual. Latência, nesse sentido aqui, vai significar isso, vai significar adormecimento. As nossas potencialidades estão adormecidas. Já parou para pensar como é que são, gente, as pessoas que dizem assim para nós: me aposentei, não quero mesmo aquele trabalho mais, descobri uma nova vida. É maravilhoso esse despertar, né? Eu acho muito bonito. Uma pessoa que começa a fazer uma coisa aos 70 anos de idade e muda o mundo. Muda o mundo porque acrescenta no mundo. Porque percebe que aquilo ficou adormecido durante um tempo, porque, por conta das necessidades impositivas da matéria, as potencialidades do espírito tiveram que ficar de forma latente, guardadas, reservadas, de forma silenciosa. Guardadas, mas não desaparecidas. Porque a potencialidade basta uma mera provocação, basta um dispositivo. E o dispositivo é o dispositivo da boa vontade, da força de vontade. A Joana de Anjos também. Fazer o quê? A mulher falou tudo. Falou tudo que a gente precisa. Falou muita coisa importante. E vai dizer para nós no outro capítulo, então, sobre a busca da realidade, a busca pela realidade. E vai dizer para nós: olha só, o que a gente está precisando fazer é ter consciência, no final das contas, de que a sua existência não precisa ser uma existência inteiramente dedicada à correspondência das necessidades que são básicas. Não faça disso a sua existência completa, não. Tu é mais do que comer e dormir. Tu é mais do que cuidar de sua higiene. Tu é muito mais do que isso, de cuidar do seu aspecto físico. Tu é muito mais do que isso. Isso é necessidade básica. Como é que você está querendo, ela puxa na sua orelha, converter necessidade básica em necessidade fundamental, única e exclusiva da sua vida e da sua existência? O que está precisando ser feito aí, olha só, ela diz para nós, é fazer com que as necessidades básicas, elas convivam com as necessidades que a gente pode chamar de meta-necessidades. São necessidades que estão para além do que é básico e fundamental. Gente, nem só de pão vive o homem, precisa mais do que isso? Eu acho que não precisa, não. Se a gente revisasse com cuidado, com atenção, a gente perceberia que nós somos seres que estamos numa experiência ético-existencial e que se manifesta pela dimensão estética. Alguém consegue viver sem escutar uma música? Eu não consigo. Não dá para ser. Não dá para ser só isso. Me preocupar com a receita que vai materializar ou transubstanciar, no termo de Joana de Angelis, a comida que vai alimentar o meu corpo. E depois disso, tu vai se tornar um ser alimentado e triste, e chato, e chateado. É isso que a gente vai fazer? É alimentado do ponto de vista fisiológico, com todos os nutrientes ocupando seus devidos lugares? Você tem cuidado com isso, com todos os nutrientes na sua equilibrada balança nutritiva diária, todas as suas alimentações e refeições. Mas é bom a gente perceber que desde sempre, desde Hipócrates, ele que figura como o pai da medicina, isso já estava claro para nós. Não adianta ingerir só pela boca, não. Você ingere pela boca e ingere pelos outros sentidos que você não faz nem ideia que exista. A comida é assim, né? Se a gente conseguir entender que a comida já se dá pelo paladar, pelo olfato e pela visão, a gente já terá avançado bastante, né? Faremos como os orientais fazem, que primeiro olham para o prato de alimentação, namoram aquele prato e dizem: você vai transformar a minha existência. E botam fé naquilo, porque para a medicina antiga, o melhor remédio que existe é o alimento. Que o teu alimento seja o teu remédio. Hipócrates dizia assim para a gente. A gente se esqueceu. A gente tornou a alimentação um grande banquete de frivolidades. A gente primeiro se preocupa com o que a gente se veste, o modo como nós apresentaríamos aquilo, do que necessariamente com aquilo que nós iremos ingerir. Perdendo completamente de vista as nossas necessidades básicas, inclusive. Se nós não conseguiremos, então, compreender o que vem a ser necessidade básica e fundamental para a nossa existência enquanto ato natural da manutenção da vida, o espírito vai conseguir se manifestar no espaço desse? O nosso bem-querer vai conseguir manifestar? A nossa boa vontade,
a nossa essência amorosa, que todos nós somos, vai conseguir se manifestar? Não há dúvida de que não. Porque assim como tudo para a doutrina espírita, assim como para a alimentação, em tudo, assim como em tudo para a alimentação, seja lá como a gente queira imaginar isso, não adianta. A nossa intenção está para além, tem que estar antes, tem que anteceder todo e qualquer gesto. É assim para a nossa prece, para a nossa oração. Não adiantam palavras sofisticadas, bonitas, se isso não brota do fundo de sua alma, para a sua essência, com verdade, com sinceridade. É assim com a fraternidade, com a solidariedade, é assim com tudo o que nos une. Por que seria diferente com essas coisas básicas que existem entre nós? Ontem eu tive um prazer, mas um prazer de conhecer uma pessoa que me deixou profundamente encantado. E me transformou pela oportunidade que eu tive de conviver com ela por 6 horas. Uma senhora de 83 anos, chamada Maria Madalena. Uma rezadeira de uma tradição filosófica e religiosa completamente diferente da minha. Moradora de uma das margens da barragem de Pedras, no município de Jequié. Por conta do trabalho, eu cheguei até ela. Para a produção de um documentário, a gente soube que no dia de Santa Madalena, que curiosamente será amanhã, e nesse caso ela fez uma inversão, porque agregar pessoas é mais fácil no sábado à noite do que na segunda, como seria o dia de Santa Madalena. Ela então, há muito tempo, aprendeu com suas tias de Nazaré das Farinhas, ela nos contava, a fazer uma reza que ela dedica a Maria do Rosário, a Santa Rosário, como ela costuma chamar. E a outra, que é associada a essa, necessariamente, é a santa que ela dedica ao nosso Senhor Jesus Cristo. Anualmente, ela faz uma reunião que chama todas as pessoas das redondezas. Todas as pessoas. Pessoas muito simples que trabalham como lavradoras e agricultoras naquele lugar, que plantam o que comem e que utilizam aquilo que plantam para usar como moeda de troca na feira do centro da cidade de Jequié. E ali, na sua simplicidade, ela reuniu quase meia centena de pessoas numa casa simples, profundamente simples do ponto de vista material, mas profundamente elaborada e rica do ponto de vista religioso e moral, acima de tudo. Nos mostrava com muito orgulho 3 caldeirões colocados um ao lado do outro. No primeiro, arroz doce. No segundo, munguzá. No terceiro, se a fonte fosse mais profunda, arroz salgado com cenoura. Ela nos dizia, se tu está com fome, come primeiro o salgado, depois come o doce. E ela se orgulhava de dizer isso para nós. Meu filho, no ano que eu rezo, é essa fartura aí. Sem arrudeios. Eu recebo e abro a porta da minha casa e não importa se ela é simples. Porque o que importa é a simplicidade que brota de maneira sincera dos nossos corações. A libertação do espírito passa necessariamente pelo nosso desvencilhamento dessas besteiras diárias que a gente está construindo para nós mesmos. E criando impositivos materiais para que o espírito não evolua e não desperte. Imagine se Dona Ni, como ela é conhecida lá, deixasse de nos abrir as portas de sua casa para nos apresentar aquele ritual litúrgico tão bonito, independentemente de concordar ou não com a forma como aquilo é feito, independentemente de achar que a nossa fé não se professa direcionando a nossa intenção para um símbolo, para um ícone, para um índice religioso. Independentemente disso, quando eu olhava para aquela mulher no meio da reza, o seu olhar estava perdido, porque se o corpo dela estava ali, eu tenho muita certeza, o seu espírito estava longe, porque estava conectado com uma atmosfera que a gente não era capaz de alcançar naquele momento. Porque para Joana de Ângeles, os nossos processos de individuação, eles não são só indispensáveis, eles são necessários. Porque fé não é coisa que se impõe a ninguém. Eu tentava buscar a racionalidade, muitas vezes, daquilo que eles faziam, tentando encontrar um fio narrativo para eu entender, afinal de contas, se a homenagem era para Santa Rosário ou para Santa Madalena. E para ela isso pouco importava. Não importava se a data era 22 de julho, ela não sabia me responder. Ela só sabia me responder que isso foi uma coisa que ela aprendeu na infância. Era uma reza que tinha 2 minutos, gente, de cor. Ela não errava uma palavra. E eu ainda desconfiado pedi para ela repetir para ver se era aquilo mesmo.
E ela me disse que ela aprendeu isso de uma vez só. Quando sua tia fez a reza, falou assim: repete agora. E a partir daquele momento ela se tornou habilitada a ser a rezadeira. Não me venha dizer que isso é só a memória de uma criança prodígio. Fé, inter-relação com o divino, com o religioso, é coisa que também nós estamos redescobrindo. O despertar da consciência espiritual passa necessariamente pelo nosso olhar atento àquilo que, em forma de religião, tem se apresentado a nós. Não nos enganemos. Apesar de olhar para a ciência, olhar para a religião com os olhos céticos da ciência, que a gente não se deixe levar por esse preconceito. Ciência e religião é muito natural, caminharão juntas. A própria ciência tem dito para nós que determinadas coisas que estão acontecendo teriam sido inexplicáveis se nós não considerássemos essa força que nos movimenta do ponto de vista material. Seria impossível. E se ainda restar alguma dúvida, que nós façamos como Leon Denis tem feito, ao revisar a obra irretocável de Allan Kardec. Porque se a gente ainda não está entendendo o que está acontecendo lá, é porque não nos foi permitido ainda entender pelas vias da ciência. Coisa que foi dita quando a codificação foi publicada parecia enigmática para a ciência, que hoje já nos ensina a compreender que muita coisa que está na Gênese lá, no livro 5 da codificação, faz todo o sentido do mundo. A questão 540 do Livro dos Espíritos, quando dita lá atrás, falava sobre uma coisa que agora a nossa ciência tem chamado de física quântica. Que interessante. No século XIX nós não sabíamos responder isso não, porque a palavra física quântica ainda não existia. Agora que a nossa ciência já está começando a compreender que energia é informação, que informação é energia, que pensamento é energia, que pensamento é informação, que beleza é essa diante da qual nós estamos? Do despertar de muitos acontecimentos que são fundamentais para que a gente compreenda que, no fundo, religião e ciência são coisas que se autocomplementam, bastando que a gente tire a capa do preconceito e da empáfia, do orgulho, da vaidade de achar que nós sabemos de tudo porque tudo estudamos. Sem levar em consideração que, ainda que passássemos uma vida inteira dedicada ao conhecimento, nós não teríamos a capacidade de aprender e saber tudo o que existe nesse mundo. Não teríamos a possibilidade. Nem o maior gênio de todos teve essa capacidade. E para a gente então levar em consideração a forma como esse despertar tem estado entre nós, que a gente então faça como Leon Denis fez em livros como Depois da Morte. Que a gente leve sim em consideração que temos esses sentidos todos, maravilhosos, diga-se de passagem. O tato, a audição, o olfato, o paladar, a visão. O que seria de nós que temos esses sentidos bastante aguçados? Se restar alguma dúvida, pergunte a alguém que não tem um desses sentidos. Eu tenho uma aula sempre que eu converso com alguém que não enxerga. Imagine, um professor que trabalha com imagem, que é professor de fotografia, mais especificamente, num curso de cinema. Para alguém assim parece que é inconcebível, né? Um mundo para alguém que não enxergue. Pois é. E essas pessoas costumam me ensinar uma coisa que Leon Denis diz, que o Livro dos Espíritos diz, que Joana de Ângeles diz, que Chico Xavier dizia, que Allan Kardec dizia, que Sócrates dizia, que muitas pessoas passaram pela humanidade diziam. Elas não têm a visão, mas elas têm intuição. Como você não tem. Porque na ausência de uma, ela burila outro. Ela aperfeiçoa outro. Como tudo na vida. Na ausência de uma determinada coisa, a gente aposta em outra e aperfeiçoa uma outra. Porque nós, seres biossociais, temos uma característica muito interessante. A de conseguir desenvolver a nossa inteligência a ponto de se adaptar a todas as circunstâncias que nos são oferecidas. A intuição, gente, que se manifesta em nós a partir do sexto sentido, como costumamos chamar, até filme nós já fizemos sobre isso. Ela certamente é o objetivo a ser alcançado por nós na nossa condição material. Já parou para pensar, né? Nos seus momentos de maior lucidez, de maior sensatez, de maior tranquilidade, você consegue de maneira intuitiva encontrar uma solução para um problema que parecia sem solução, que parecia que ia acabar com sua vida. E é como se uma voz te soprasse no ouvido, em uma palavrinha, é isso aqui.
e te dá a resposta. A serenidade é caminho, então, para que a gente possa sentir e perceber a nossa dimensão espiritual. Nossa dimensão espiritual tem sim se manifestado em nós muito mais do que nós possamos imaginar. O inconsciente tem feito isso a partir do nosso sono e dos nossos sonhos. Estou batendo na tecla para não restar essa dúvida, viu? Para a gente olhar para isso não como um fenômeno qualquer que nos acontece por alguma razão. Acontece porque nós estamos articulados com a consciência cósmica muito mais articulada interrelacionada do que nós podemos imaginar. E mais do que isso, a intuição ela tem se manifestado entre nós mesmo quando nós não dormimos, quando nós estamos despertos, quando nós estamos acordados. A gente não está percebendo e não está sacando a presença da intuição, porque a gente está pensando em soluções práticas e materiais para as urgências que são da matéria. E olha só o que o Leon Denis diz para nós. Espíritos não podem pensar como corpo, espíritos têm que pensar como espírito. Para as coisas do espírito, coisas do espírito. Intuição é uma característica fundamental do espírito. A doutrina espírita, reforçando muitas das coisas do percurso histórico que nós temos feito no pensamento humano, tem mostrado para nós isso. O caminho que a gente está fazendo evolutivo é esse, gente, saindo do instinto e indo para a inteligência. É ou não é assim? Quando crianças, nós reagimos ao que nos acontece. Nosso chegar no mundo já diz respeito a isso, né? Você berra para mostrar que há ar nesses pulmões. Você reage. É muito natural que nesse processo de conhecimento da ferramenta, do instrumento, a gente haja segundo e movido pelas coisas que são do instinto. Porque eu preciso aprender a me virar e adaptar esse corpo no mundo. Mas depois que esse corpo está adaptado no mundo, fala a verdade, todos nós sabemos caminhar, enxergar, pegar os talheres, quase que intuitivamente fazer isso. As nossas crianças pegam os aparelhos agora e utilizam o que te deixam de queixo caído, fala a verdade. 4 anos de idade, ela sabe acessar, e como fez minha sobrinha quando tinha 4 anos de idade, conseguiu instalar um aplicativo. O que é isso? Instalar um aplicativo no celular. O nosso corpo se adapta muito rápido, mas ele se adapta de acordo com circunstâncias que são inimagináveis para os nossos olhos materialistas. A vida não está restrita a isso daqui. A vida é muito mais do que a gente possa imaginar. E que a gente faça isso então, gente, que a gente se alimente dessas meta-necessidades sempre de tudo que ela nos oferece. Quanta coisa bonita tem sido apresentada a nós. Quantas oportunidades, possibilidades. O cardápio da gente é muito vasto e variado. Quantas paisagens você ainda não conheceu na sua cidade? Pegando um ônibus que custa R$ 4,30. Quantas paisagens, quantas pessoas. Quantas pessoas você ainda não conheceu e não conversou? Quantas pessoas? Quantas cachoeiras existem só na nossa região sudoeste da Bahia você ainda não sabe que existe? Quantas? Quantas músicas você não ouviu? Quanta sensibilidade que te constitui ainda não foi tocada por uma música que você ainda não ouviu? Porque sim, nós reagimos de forma sensível àquilo que nos é oferecido. Que a gente então siga com muita força e com muita paz, caminhando com muita tranquilidade, com muita paciência e deixando aflorar esse sentido que às vezes é esquecido por nós porque a gente só dá atenção para os 5, e eu não tiro a razão da gente não, são 5 sentidos muito divinos, mas eles estão certamente articulados com o despertar de um outro sentido que está por trás de tudo isso, que é aquilo que nos liga com o mundo dos espíritos, com a nossa condição espiritual. Essa observação tem que ser feita de maneira prudente, não é acreditando em fábulas que nos contam, não. É sentindo na pele que nós somos seres que somos muito mais do que necessidades básicas, somos muito mais do que seres que sentem dor, somos muito mais do que isso, porque dor é coisa que está relacionada às sensações, ao sentido. Mas nós sentimos muito disso na pele, com a ajuda da ciência. Ela tem nos mostrado isso. Muitos dos problemas que nós temos tido do ponto de vista fisiológico, da sensação e da dor, não tenhamos dúvida, tem origem no campo dos sentimentos. Somos espíritos que têm sentimentos. O sentimento mais nobre que nos une é o bem-querer, é o amor, que se manifesta por instrumentos muito básicos e claros, por meio da solidariedade, da fraternidade, do respeito, independentemente de quem esteja diante de nós, independentemente de qual seja a sua posição e sua opinião diante do mundo e das coisas da vida. Ela merece o meu respeito. Espíritos agem segundo o sentimento. Que a gente tenha muita força para buscar isso a cada dia, porque não é simples e fácil e rápido. Avançaremos
Mas que a gente avance muito assim, tendo a certeza, a compreensão, a convicção de que quanto mais a gente avançar atento a isso, mais isso será aguçado. Que assim como a criança que começou a caminhar e que depois se transforma numa campeã olímpica dos 100 metros rasos, capaz de percorrer 100 metros em menos de 12 segundos, a gente acha que nisso só há um desejo. Não há não. Se não há só um desejo naquilo que é do campo das sensações e dos sentidos, do campo da intuição, muito menos. Que a gente então continue estudando, buscando, despertando a nossa consciência espiritual, lembrando de uma expressão final de Leon Denis para a gente terminar. O que nos constitui enquanto seres integrais é a possibilidade que nós temos, mas acima de tudo a capacidade de executar a reunião de 3 coisas que são muito fundamentais: a sabedoria, a ciência e o amor. Que vivamos como espíritos, que retornemos aos nossos lares com muita paz, mas acima de tudo com muita força de vontade para, logo que o dia amanheça, descansados e retornando dessa mais uma experiência de intercâmbio com o mundo dos espíritos, a gente volte com força total, com o pé no acelerador, com prudência, sem extrapolar o limite de velocidade, mas com muita paz, com a certeza de que chegaremos em lugares inacreditavelmente belos e ainda desconhecidos. Muito obrigado pela atenção atenta e respeitosa. Boa noite, muito obrigado, até uma próxima, gente.